Muito boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência, desejar que você tenha uma tarde muito feliz e que esse programa possa contribuir com a sua vida. De cara, eu já quero dizer que se você quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta para o nosso convidado, para mim, é só mandar um recadinho pelo site da rádio, ou um WhatsApp no 31 98308 5976. E hoje a gente está recebendo o Fábio Rodrigues, um entrevistado ilustre aqui com uma bagagem enorme, que vai dar dicas, vai conversar com a gente sobre a vida dele. Fábio Rodrigues, ele é economista e mestre em estratégia e finanças formado pelo INSPER. Ele liderou grandes transições como Cielo e Vivo, e ele trabalha com consultoria estratégica. Eu falei só alguma coisa, porque senão vai o programa todo, viu, Fábio? Obrigada por estar conosco. Obrigado, Mara, pelo convite. Uma boa tarde para todos os ouvintes da rádio. Obrigada. Você viu que a gente hoje está com a audiência de cabo a rabo, né? Eu vi, vai ser um prazer. Tem gente de Taiwan, Reino Unido, Alemanha, Nova York, Canadá, Quebec, São Paulo, Osasco, México. Taiwan, acho que é a primeira vez que está aqui com a gente hoje, viu? BH, Contagem, muito obrigada, pessoal, por estar conosco. E eu quero começar perguntando, porque o Fábio, ele faz uma série de coisas e ele é um empreendedor serial. O que é isso? Conta pra gente. Bom, vamos lá, né? Acho que conta o que você quiser aqui, o microfone está aberto. Ótimo. Acho que um empreendedor serial, um serial entrepreneur, que nem o pessoal fala no termo em inglês, ele, na verdade, ele é um empreendedor não de uma única jornada, quer dizer, é aquela pessoa que foi lá, montou uma empresa, fundou e teve mais de uma experiência nesse sentido, ou seja, ele foi ao longo da vida dele empreendendo em algumas oportunidades e em alguns empreendimentos diferentes. Por isso do serial, né, do sequencial. Sequencial. Isso é uma coisa, Fábio, que a gente no Brasil, você morou fora e depois, acho que você morou fora também, né? Ou estudou? Muito pouquinho. Tá. Mas você tem essa experiência. Eu também morei muito pouquinho, mas não tinha esse foco na época. O que eu vejo no Brasil é que a gente abre uma empresa, às vezes não dá certo, depois abre outra, dá certo, vende, abre outra, não dá. E aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de, nossa, abri uma empresa, não deu certo. E fora do Brasil a gente vê que isso agrega muito no empreendedor. Você percebe isso ou não? Percebo sim. Eu acho que tem uma questão nossa cultural como brasileiro que enxerga o empreendedorismo de uma forma um pouquinho diferente do que a gente costuma ver em outros locais, né? Eu acho que até a dificuldade de se fazer negócios no Brasil, no ambiente geral, e a gente pode explorar diversas vertentes aqui no papo, mas eu acho que tem essa temática mesmo da dificuldade relativa perto de outros países, de fato, de você montar um negócio aqui. Mas eu acho que também tem uma questão muito da cultura do não falhar, que eu acho que aqui é muito mais penalizado até do que lá fora, sabe? O insucesso, ele é muito mal visto pelo brasileiro versus em outros locais. A gente encara isso como uma frustração, muito mais como uma frustração e muito menos como um aprendizado. Eu acho que são coisas que estão mudando ultimamente, mas eu ainda vejo muitos encarando dessa forma. Ah, não deu certo, é um motivo de vergonha, né? Eu acho que se você tiver uma atenção para aquilo que está acontecendo e aprender com aquela sua bagagem do não deu certo, eu acho que acaba sendo um aprendizado para a vida muito valioso. É isso, você que está ouvindo a gente, já montou alguma empresa aí, teve algum contratempo? Conta aqui para a gente sua experiência e aproveita e já pergunta para o Fábio como foi a história dele, que depois no próximo bloco eu vou perguntar. É isso, Fábio, a gente acaba, muitas pessoas falam assim, empreendi, não deu certo, agora eu vou voltar para o CLT. E acaba desistindo, aí fala assim, mas agora eu vou começar do zero? Ninguém começa do zero, não é?
Ninguém começa do zero. Eu acho que toda a tua experiência é um aprendizado, né? Seja no CLT, seja empreendendo, todas Na elas são vida, válidas na vida. na vida, a tua vida pessoal agrega muito no negócio, não é? Sim, agrega demais. Seja a bagagem familiar e a forma como a sua família mais próxima encara a sua empreitada ou compra isso junto com você de uma certa forma, né? Porque a gente se sente muito solitário no empreendedorismo, mas na verdade a gente não é tão solitário assim, nossa família vai junto, né? Exato, exato, vai todo mundo junto. Você sabe que outro dia eu Tudo junto. entrevistei um empresário aqui e ele falou que quando ele decidiu sair da CLT, ele trabalhava numa empresa de cosmético muito grande. Quando ele decidiu sair, a primeira coisa que ele fez foi chamar os filhos e a esposa. Tamo junto, porque senão a coisa não vai, né? Senão a coisa não vai. Assim, Porque tem que precisa ser um trabalhar projeto, mais, muitas vezes, né? tem que ser um projeto comprado pela família, né? Porque tem uma contrapartida, é o que você falou, né? Assim, tem um tempo de dedicação, tem um esforço. Muitas vezes, para você decolar um negócio, a gente tem que sair do contexto poliana, às vezes, de encarar o empreendedorismo, né? E olhar a realidade e falar assim: vai demorar para entrar dinheiro. Se entrar, vai demorar para entrar dinheiro. Exato. Então, você tem que ter, de fato, toda uma estrutura por trás, não só familiar, e de planejamento financeiro por trás para aguentar, né? Você sabe que essa pessoa, o Edgar, ele foi até no médico. Ele falou assim: não, eu preciso estar bem nos próximos 2 anos. Ele fez o check-up. Ele falou: não posso ficar doente, doutor. Então, se eu tiver uma doença, eu vou esperar para empreender. Olha onde ele foi. Pois é, eu não fui tão longe. É que você é jovem, é que você é jovem. Mas é uma verdade, você tem que, de fato, atentar a todos os outros lados da sua vida, se você realmente está querendo levar essa empreitada a sério. Eu acho que Porque isso é importante. senão a família também muitas vezes acaba faltando alguma coisa e começa também a te criticar, né? Sim, dizem, aqui não é a minha experiência pessoal, mas em muitos casos acaba sendo, se não é combinado, em muitos casos acaba surgindo o primeiro atrito. E é natural que seja no entorno mais próximo, que é quem está, de fato, sendo impactado diretamente, né? Mas por isso que eu acho que, de fato, é uma das primeiras coisas, eu acho que ele fez certíssimo, sentar com os filhos e com a mulher e É, falar assim, olha, eu estou indo nessa, vocês estão comigo ou não estão comigo, né? e ele tem 4 filhos. Ele falou: não, tinha que estar todo mundo comigo, senão ia dar zica depois, né? E tem aquilo também, né, Fábio? Quando a gente tem um problema financeiro em casa, as coisas mudam, né? Você sabe que 67% dos divórcios são por causa de dinheiro, né? Eu vou te falar que, além disso, É. assim, eu venho, o meu empreendedorismo ele vem do lado de startups, né? Então, eu tenho empreendido muito do lado de tecnologia. É, perto de 80%, independente dos motivos do porquê uma startup falha, ela tem a ver com finanças e gestão, de alguma forma. Não dá para viver sem o dinheiro. Não, Não dá sem a não. matemática. Sim, É, sim. não tem. Infelizmente, por mais que muita gente não goste, tente fugir, não tem jeito. É Não assim, dá, o pessoal fala assim: ah, eu não gosto de matemática. E como é que você vai no mercado? Porque a gente precisa saber matemática para ir no mercado. 2 mais 2, quanto é? Não, não você tem como, né? E você precisa saber o que acontece com a sua empresa, né, de uma forma saudável, entender de fato um pouco de números, porque também tem a cultura, se eu tiver apegado ao produto, e é um negócio que eu vejo muito no empreendedorismo brasileiro, e é super importante. Assim, as pessoas, elas são muito orientadas ao produto, né, porque elas são parte da entrega, independente do que a gente esteja falando, né, a gente está falando desde de um pequeno negócio, até mesmo uma empresa de tecnologia, uma consultoria, é assim, o empreendedor ele é muito movido ao produto, mas ele precisa entender que ele precisa ser empresário. Exato, E ele reluta muito em relação a isso, na maioria das reluta, vezes. é verdade. E acho que eu achei que eu estava muda. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Fica com a gente, manda seu comentário, sua pergunta, e a gente vai desenvolver um pouco mais isso que o Fábio estava falando agora, que é muito bacana. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12 horas e 18 minutos. É um prazer ter essa audiência aqui com a gente. Muito obrigada. E você está em São Paulo, Fábio? Na verdade, eu moro em Vinhedo, é uma Ah, cidade pertinho. próxima, pertinho de São Paulo, entre São Paulo e Campinas. Tá calor aqui hoje, aí também?
Bastante. Bastante. E eu quero retomar, primeiro, pedindo para você explicar para a gente o que é uma startup, que muita gente não sabe, e depois eu quero que você engate, por favor, falando um pouco de... A gente tem pessoas que têm grandes habilidades, como, por exemplo, um cabeleireiro, uma confeiteira, e essa pessoa, às vezes, ela está no CLT ou está trabalhando para alguém e fala assim, nossa, eu estou deixando esse cara rico, então vou eu abrir a minha empresa e também vou enriquecer. E entende que só ter aquela habilidade vai fazer a empresa prosperar. Me fala um pouco sobre isso. Vamos lá, vou começar pela startup, que eu acho que é um conceito que, às vezes, boa parte das pessoas já deve ter escutado falar, mas é difícil separar mesmo, né? O que de fato é, né, uma startup? Na verdade, nada mais é do que uma empresa, tá? Mas é uma empresa que, necessariamente, o seu produto, ou aquilo que ela oferece para o cliente, ela tem um componente de tecnologia muito forte. Ou seja, ou ela é um aplicativo para celular, por exemplo, na sua base de entrega, ou ela é um portal na internet. Geralmente ela tem esse componente tecnológico por trás. Tá? Tem que ser algo inovador ou não? Tem que ser algo que ainda não existe para ser possível? Não necessariamente. Tá? Tanto é que tem várias startups que são concorrentes entre si com o mesmo tipo de produto. Tá. Exato. O componente inovador não precisa necessariamente estar composto ali numa startup, né? Mas a gente sempre busca esse componente de inovação, logicamente, porque isso ajuda a diferenciar a concorrência, né? Certo. Mas, como eu estava comentando, e foi a primeira palavra que eu frisei, é uma empresa, né? É uma empresa. Você sabe, Fábio, que eu trabalhei em banco a vida toda, né? Mais de 30 anos. E as pessoas falavam assim para mim, meus parentes, meus primos, por que você não trabalha numa empresa? Eu falo, gente, mas eu trabalho numa empresa. Então, a gente também tem isso, né? Acha que uma empresa tem que ser uma indústria. E não. Não. E não. Na verdade, tem um monte de segmentos, né? E aí, Exato. pegando até o gancho daquela pergunta que você me fez, né? Do especialista, né? Que a gente fala, né? Daquela pessoa que sabe muito bem uma entrega de um determinado tipo de serviço ou produto. Você deu até o exemplo da cabeleireira, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo que pode ser bem legal da gente explorar, né? Ela pode, de fato, ser excelente naquilo que ela oferece ali dentro de uma estrutura de um salão, por exemplo, ou até mesmo, às vezes, fazendo algum bico por fora e tudo mais. Mas o próximo passo de você entender essa lógica, né, eu sou o profissional, eu sou o empresário, é que você começa a comprar vários riscos, né, e você tem outras habilidades que você precisa desenvolver para você chegar nesse caminho de vou montar uma empresa, que são determinantes para você conseguir de fato esse caminho, né? Não é tão fácil assim. Você começa a ter que pensar em coisas como contas a pagar, contas a receber. Vou falar de arregar, recrutar. Você vai deixar de ser um funcionário, você vai passar a recrutar, né? Marketing. Então vendas. Você vai precisar começar a entender de diversos temas, e não é entender de uma forma superficial, você vai precisar se aprofundar, porque você vai precisar executar muito desses temas, né? E que não é um impeditivo para quem tem o conhecimento, ou quem é muito bom naquele produto, mas ele tem que ter em mente que ele precisa criar e essa criação dessa empresa, muitas vezes vai tirar o foco dele de entregar o produto. Né? Exato! E é aquela história, assim, então vou precisar, até nisso, eu preciso pensar, como é que eu crio um processo para ensinar outras pessoas a fazer da mesma forma como eu faço, porque é só assim que você consegue, de fato, montar uma empresa que saia do eu empreendedor, né, que às vezes se falam, né, que é o empreendedor solo, né, aquele sozinho, e que também não é nenhum demérito, por sinal, é um excelente caminho, mas não é um caminho de fato, você estruturar uma empresa mesmo com vários processos, áreas de negócio, atender um volume muito grande de cliente. Quando é você sozinho, você está limitado à sua capacidade de hora e de produzir para atender, né? Eu estou nessa fase, Fábio. Eu, empreendedor, porque já me aposentei,
me divirto aqui no programa da rádio e vou atendendo o que dá para atender. Então, mas eu não tenho aquela cobrança de ter vários clientes, etc., porque já estou quase indo para os 60 anos. E é achar seu ponto, né, Mara? Assim, Exato. tem várias formas de você empreender e tem aquela que te deixa mais realizado, dependendo do momento de vida. Que nem eu tenho um filho pequeno, eu tenho começado a priorizar mais tempo junto com ele e a minha Exato. esposa. Então, é uma questão de até de como é que você molda a sua empreitada de acordo com o seu momento de vida. Porque a gente vai mudando, né? A gente vai mudando. Vai mudando. É igual, às vezes, a pessoa fala assim para mim: ai, antigamente eu tinha um perfil conservador, agora eu estou mais arrojado nos investimentos. É óbvio, porque a gente vai mudando. Sim. A gente não é estático, né? A gente não é estático. Que bom que a gente não é, né? Graças a Deus, eu também acho. Olha, se eu fosse aquela pessoa de 30 anos atrás, hoje eu estava dando na cara das pessoas, porque eu era de uma impaciência, Fábio. É outra coisa que a gente vai desenvolvendo também, né? A velhice te traz paciência. Eu falo, gente, que horror que é isso. Então, é isso que eu queria que você frisasse mesmo. Eu tenho vários clientes cabeleireiros, porque eu trabalhei uma época no setor de beleza, e já é um setor, assim, bastante atípico, né? Sim. Não é um setor igual a uma indústria. Sim. E depende muito da habilidade da pessoa fazendo, né? Por isso que eu quis afirmar muito isso e conversa com um pouquinho daquilo que eu tinha falado lá no bloco anterior, né? Que o empreendedor brasileiro, mais até do que nos demais, ele acha que basta ele ser muito bom naquilo que ele se propõe a fazer como produto, né? Que seria o suficiente para, de fato, ele encarar uma empreitada e para o empreendedorismo mesmo, por ele mesmo, né? Exato. Mas, sim, ele pode, e até incentivo muitos aqui que quiserem ir por essa jornada, porque, de fato, é fascinante, mas vai te exigir um comprometimento muito alto e você vai precisar desenvolver outras habilidades que talvez hoje você ainda não domine. Você precisa estar aberto a aprender. Exato. A gente vai para o nosso próximo intervalo. Em seguida, eu vou falar sobre o comentário da Miriam, aqui de São Paulo. Miriam, obrigada por estar conosco. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero dizer para você que estamos ao vivo, mas esse programa vai para o YouTube e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve. Todo dia tem um programa super bacana para você e dá o joinha aí, principalmente no Mara Descomplica, hein, que eu quero continuar aqui. Já vai para 3 anos que eu estou aqui, hein, Fábio? Que legal, que legal. E eu sou muito grata a essa rádio que me deu essa oportunidade, que era novo para mim. Eu adoro fazer isso daqui, sempre falo para elas. E eu quero entrar com o comentário da Miriam de São Paulo, e ela disse para a gente que sempre quis trabalhar por conta própria e conseguiu realizar esse sonho depois de se aposentar. É difícil, sim, mas me arrependo de não ter tentado antes. Miriam, conta para a gente, o que você faz agora? E aí, Fábio? É uma verdade, né? Assim, geralmente quando a gente acerta o caminho que a gente quer empreender, é muito gostoso, né? É uma jornada muito prazerosa, não só pensando pelo lado financeiro da coisa, mas justamente você pensando pela realização pessoal, né? Até dentro daquele contexto. Geralmente você vai tentar empreender alguma coisa que você gosta de fazer, né? Então, Exato. então ele acaba juntando muita coisa aí, né? Sabe o que eu acho? Assim, pensando um pouco em comportamento, no caso dela, por exemplo, não sei o que a Miriam faz, ela vai contar para a gente, e no meu, a gente já aposentou. Então, dá tipo assim, ufa, talvez a preocupação, a cobrança seja menor e a coisa acaba fluindo melhor. O que você acha? Eu acho que tem muito a ver. Eu acho de verdade tem muito a ver. Diferente de você que tem um filho pequenininho. Eu comecei tem um tempo já essa empreitada, né? E aí é uma questão aí vem a coragem, né? De quando você está com seus 20 anos, né? 20 e Isso. poucos anos, de começar a tentar e arriscar.
Depois eu empreendi novamente, numa segunda vez, também em tech, mas eu empreendi, a minha primeira vez eu era muito novo mesmo, eu estava na faculdade, então eu estava naquela ânsia de querer fazer alguma coisa diferente, obviamente que não tinha os skills, ou não tinha as habilidades que eram necessárias para perdurar um negócio, né? E acabou não dando certo. A segunda vez que fui empreender, aí eu já estava com mais bagagem profissional, já tinha passado aí perto de 14 anos no mundo corporativo, como fazendo consultoria, depois trabalhando dentro de empresas mesmo. Então, isso me deu um pouco mais de segurança de que eu tinha conseguido vivenciar muita coisa no mundo corporativo que ia me ajudar a estar preparado. É um grande engano, na verdade, né? Você só... Mas eu acho que ajuda você quando você monta a sua empresa. Com certeza, mas assim, achar que você está realmente preparado, você não está, né? Vão ter coisas que você vai vivenciar que você ainda não experimentou, mas definitivamente te dá uma segurança muito maior. E o ponto que você falou é uma verdade. Às vezes sai aquela pressão, né, do completei, será que agora eu quero fazer alguma coisa muito bacana para a minha vida, ou aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, será que chegou a hora? Você Eu acho que... sabe Pode que falar. eu pensei, Fábio, quando eu trabalhava no banco, eu vi os meus colegas tratando os clientes assim, porque as debêntures, porque as commodities, porque... Aí eu falava, gente, esse cliente não está entendendo nada, coitado dele, né? E não tem que entender, porque não era o negócio dele. Está falando com um médico ou com uma confeiteira, ela não sabe o que é debêntures, né? E etc. E aí, quando eu resolvi ir aí para a internet e tal, já veio logo, Mara Descomplica, foi o primeiro nome que apareceu. Porque não sei se você já viu algum vídeo meu, mas eu não falo uma palavra difícil, porque a pessoa precisa entender, não é? Então, aí eu acabo. Foi por isso que foi o que você falou, uma coisa que eu gosto, então eu faço com prazer, né? Eu acho que é um dos fatores fundamentais, assim, para você conseguir acordar todo dia motivado. Porque Porque uma trabalhar não coisa é que, na fácil. verdade, quando você é empreendedor, você tem que se automotivar, né? É verdade. Porque se você não fizer, quem é que vai fazer por você? Né? Exato. Ninguém. Então você tem que ter uma automotivação muito forte. E essa automotivação, geralmente, se você alia com algo que realmente você gosta de fazer, ajuda muito essa automotivação, né? Porque te dá Sim. prazer fazer aquilo que você tá realizando. É verdade. Bom, quero agradecer você do Alabama, de Cotia, São Paulo, Angola está com a gente, muito obrigada. São José, Santa Catarina, Bélgica, que está aqui toda semana, Cachoeira de Macaco, Igarapé, Minas Gerais, muito obrigada. E agora eu vou perguntar uma coisa para o Fábio. Todo mundo agora vai ser empreendedor. Você fala com todo mundo que tem 20 anos, eu vou ser empreendedor, eu vou abrir a minha empresa. Quem vão ser os empregados? Boa Gente, pergunta. como é que a empresa vai continuar? Porque todo mundo hoje quer ser empreendedor, é uma coisa... Minha filhada saiu do colegial, falou, não, vou fazer faculdade de empreendedorismo, porque eu vou ser dona de empresa. Eu falei, show! Por isso, eu não sei, honestamente, eu não sei o que vai ser daqui 30 anos. É de fato uma boa pergunta. Eu acho que tem uma característica também a gente estava falando do que é ser um empreendedor, né? Às vezes é o cara que montou uma grande indústria ou um Abílio Diniz, por exemplo, né? Alguma coisa nessa linha. Tem os empreendedores que são a grande massa, que são os menores, né? Ou até aqueles mesmos que empreendem por conta própria. A gente estava dando alguns exemplos aqui no bloco passado, mas acho que essa vontade do querer fazer diferente ou do buscar um propósito, ela é muito valiosa, né? Eu vejo porque eu estou empreendendo hoje, né? E a forma como você tem que encarar com o pessoal, a maioria dos seus funcionários, né, do pessoal que trabalha com você, é uma forma muito, muito diferente de como você encarava funcionários há 20 anos atrás, né? É assim, você tem que ter uma outra forma de comunicação, até para eles agregarem mais. Eu acho que essa é uma geração também que é muito participativa, quer fazer reais mudanças e acaba vendo no empreendedorismo uma forma de
conseguir atingir esse tipo de objetivo, né? Sim. Ver propósito para aquilo que está fazendo, né? Que às vezes Sim. a gente olhar 30 anos atrás, a gente ficava lá, o cara entrava e acabava a vida dele no departamento de compras lá dentro de uma indústria, né? E às vezes, muitas vezes ele não estava, ou ele estava feliz, alguns sim, outros não felizes, né? Mas às vezes não via muito esse caminho. Essa geração é um pouco mais desapegada nesse sentido, né? Eles tentam Sim. me buscar o propósito deles de verdade, né? Não é só dinheiro, eles não contam só com dinheiro, eles contam com bem-estar e propósito mesmo, né? Sim, sim. Bom, pessoal, nós vamos para o último bloco, para o nosso último intervalo, e na volta eu vou perguntar para o Fábio como que a gente encontra ele, o que que ele faz na consultoria dele, e você que quer aproveitar e perguntar alguma coisa, pode mandar, viu, gente? Fica com a gente vai para um breve intervalo, não sai daí. @Mara Descomplica. Voltamos. Pessoal, para quem ainda não me segue, @Mara Descomplica. Todo dia eu falo alguma coisa sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Do meu jeito, mas falo, né, Fábio? Porque a gente tem que ser honesto, também no Instagram, né? Verdade, verdade. E Honesto, você? transparente. Exatamente, falar a verdade. E você, Fábio, você trabalha com consultoria estratégica hoje? Como as pessoas te encontram? Como você dá dicas para os empreendedores? Eu costumo usar duas redes sociais hoje, que é o LinkedIn e o Instagram, tá? Já passo meus arrobas por aqui, Isso. mas o que eu tenho feito, trabalhado ao longo desse último ano aqui, né? Uma das coisas que eu mais percebi, e aí foi no mundinho onde eu estava, mas acaba sendo geral, foi justamente esse ponto de empreendedores com produtos muito legais, muito bacanas e com certa dificuldade em pensar gestão do seu negócio, em como serem e como se encararem como empresários mesmo e olharem temas como finanças corporativas, planejamento dentro da empresa, estratégia do negócio. E foi aí que eu comecei a ajudar alguns amigos no meio de startups e começo a falar mais disso de uma forma mais aberta, mais ampla e menos complicada para o pessoal também, porque eu acho que é importante a gente tentar ser simples, né? O simples comunica e é muito poderoso. Antigamente as pessoas achavam bonito falar rebuscado, né? Era lindo, né? Era lindo, mas ninguém entendia nada. Gente, Fábio, você não sabe o que eu via de cliente que saía da mesa e não sabia nem onde tinha investido aquele dinheiro, uma coisa. E isso eu bato muito na tecla, né, Fábio? Hoje, principalmente nós mulheres, a gente tem aquela coisa muito de meu marido cuida do dinheiro, meu irmão cuida. Não, gente, falo isso sempre. Ele pode até cuidar, mas você precisa saber onde está o dinheirinho dos dois, não é não? É importante você conhecer, sim. É importante você E, conhecer. e quero levar isso também para o empreendedorismo, porque às vezes você pega dois sócios, Fábio, que um está fazendo uma coisa e o outro está fazendo outra. Parece que eles. Parece não, muitos nem se conversam. Muitas vezes não se conversam, até porque também tem responsabilidades diferentes, funções diferentes, às vezes, no negócio. Mas é importante você dominar coisas básicas, independente de você ser o responsável pela execução ou não. Você precisa minimamente entender, até para conseguir questionar, caso seja necessário, né? Exato, e tomar decisões, não dá só para um tomar uma decisão, porque às vezes quem está de fora vê de outra forma, né? Verdade, verdade. Né? Geralmente, costumam duas cabeças pensar melhor que uma. Normalmente, né? Às vezes Normalmente. briga, mas assim, você fala, a pessoa pelo menos vai avaliar o que você está falando, né? E às Sim. vezes eu até comento, eu atendo muito cabeleireiro, né? Porque eu trabalhei uma parte no segmento de beleza. E às vezes ele fala, não, 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 não. Aí depois no dia seguinte fala, ai, não, é tal, não sei o quê. Por quê? Porque foi. É inteligente a gente avaliar o que o outro fala, né? Sim, e às vezes não dá uma resposta muito rápida também, né? Às vezes a gente tem mania de chegar e se vai contra aquilo que a gente pensa, não, não, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Às vezes é importante você dar uma maturada e ver se realmente você não precisa ou não. Muitas vezes você muda de ideia. Exato. E hoje você atende empresas de qualquer segmento ou você foca só na tecnologia?
Hoje eu tenho conversado com o pessoal de outros segmentos, tá? Eu comecei a falar com tecnologia, mas eu estou falando bastante com o pessoal que está começando a empreender nesse mundo digital, né? Que de alguma forma está tentando buscar algum caminho por aí. Eu tenho ajudado, estou indo mais direcionado em ajudar esse público. Não que o meu conteúdo não sirva também para outros segmentos, mas é importante a gente também escolher um nicho, né, em como atuar. Já fica a dica para quem quiser estar empreendendo, né? Não dá para você atender todos os públicos ao mesmo tempo. Você tem que aprender a escolher um nicho, um segmento no que atacar, porque as suas chances de ter sucesso acabam sendo maiores. Meu exemplo, por exemplo, eu entendo um pouco de investimentos, um pouco de endividamento, porque trabalhei em banco 30 anos, mas eu gosto de organização financeira. Então, eu foco nisso, na organização financeira. Claro que se aparece um cliente, tem 1 milhão para aplicar, eu acabo auxiliando, mas o meu foco é esse, meu nicho, meu foco é organização financeira. E é importante mesmo, acho que você está corretíssima mesmo. Né? Ter um foco é legal. Senão o teu seguidor nem sabe o que você está fazendo. Às vezes você chega e fica até difícil te entender como especialista, sendo que você fala de tudo, né? É Exatamente. implícito, né? Ninguém é especialista em tudo. Não dá. Não Você dá vê para ser. médicos, advogados, e eu digo aqui para quem está ouvindo a gente, você está empreendendo, vai começar a empreender, procure pessoas que entendam do negócio, como o Fábio, por exemplo. Porque quando a gente está doente, a gente vai no médico, quando a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista. E por que a gente acha, o brasileiro, que para empreender, para cuidar das finanças, não precisa de um especialista, não é, Fábio? Pois é. Não só e não é nenhum demérito, é assim, Não! o que é importante é a gente admitir que é legal buscar uma ajuda, que buscar um mentor, buscar um consultor, é importante muitas vezes na jornada, principalmente quando você está começando, assim, ou quando você já está num período, ou quando é o teu primeiro empreendimento, ou quando você está enfrentando alguma dificuldade importante no negócio, algum ponto de inflexão que você está tendo ali, seja baixa dificuldade em atrair mais clientes, você já possa estar com a receita caindo, um olhar de fora de uma pessoa que sabe identificar esse tipo de problema pode te ajudar a resolver esse problema muito mais fácil, com muito menos sofrimento. Eu concordo, porque não dá, é o que você falou, não dá para saber tudo. Então, se eu sou uma confeiteira, talvez eu tenha dificuldade com finanças, ou com RH, então é importante ter alguém. E se você hoje não tem condição de contratar um especialista, leia, procure. A internet hoje não é igual na minha época, Fábio, porque quando eu tinha 20 anos, eu li o jornal, né? Chegava o papel na minha casa. Hoje não, tem um mundo de aprendizado. E tem muito conhecimento bom, gratuito. Exato. Então, claro que ter um especialista é muito importante, porque ele vai direto no teu negócio, no teu foco, Sim. na tua dificuldade, né? Sim, ele vai trazer o conhecimento dele e a experiência deles, que às vezes não está num texto numa página na internet, nem num post de rede social, que não dá para você explorar. É um conteúdo bom que pode ajudar, mas é um conteúdo mais genérico. Não está olhando, de fato, os detalhes do seu negócio. Né? Não está. Aquele negócio. E quem quiser contratar você, me conta, te acha onde? O meu arroba no Instagram é arroba o Fábio, S de sapo, R de rato. O Fábio SR. Tá? Aqui são os iniciais do meu sobrenome. Tá. Eu ia perguntar, por que é SR? Porque é Silva Rodrigues, meu sobrenome. Rodrigues. Exato. Então vai lá, gente, arroba o Fábio SR. E que mais? Onde mais? E no LinkedIn, Fábio SR, a barra ali. E também tem um site, tá? Que é fabiosr.com. E sabe, tá? Fábio, eu preciso de um consultor, porque eu tenho um site que eu nem eu vou lá olhar, eu esqueço até de publicar ele. Vai lá no meu site. Eu gosto de ter um canal próprio, assim, é legal, porque ajuda...
E você trabalha muito com empresa, né? Eu, como trabalho mais com pessoa física, o Instagram acaba fluindo, mas empresa busca muito site mesmo, né? Sim, então eu tenho um site lá que mostra um pouquinho de toda a minha trajetória, tem minhas redes sociais lá, todas elas, eu Legal, tô começando um canal do YouTube também, que é importante, legal. então tem Isso, algumas estratégias que eu estou começando a trabalhar aí para ajudar a gerar essa cultura das finanças, que às vezes as pessoas quando falam finanças, elas pensam ou nas finanças pessoais, tem tanta vertente em finanças, né, Mara? A verdade é essa, exato, né? exato. Tem tanta vertente. Então, muito para esse lado do planejamento, da estratégia e do planejamento financeiro para as empresas mesmo, para ele aprender que ele precisa pensar como empresário e que sim, Legal, olhar números do negócio dele é é isso. fundamental para o sucesso. Exato. Fábio, muito obrigada por ter você aqui com a gente, esse tempo que é precioso para você, não tenho dúvida. Tá, o espaço está aberto se você quiser voltar. E Eu, semana que vem estou de volta. eu que agradeço, Mara. Foi um prazer conversar com vocês Obrigada, e até a obrigada. próxima. Até, gente, obrigada. Boa tarde para todo mundo. Terça-feira que vem estou de volta. Fica com a gente. @Mara Descomplica.